Boa tarde, rapaziada. Estamos aqui para apresentar o primeiro episódio do Fala Objetivo, projeto de podcast que o Objetivo está fazendo. A gente vai falar um pouco sobre tecnologia e inteligência artificial. Eu estou aqui para comentar comigo com os colegas meus, o João Ricardo e a Ana Luísa. Oi. E aí, gente, eu queria começar falando com vocês. Deixa eu só botar óculos, ok? Falando com vocês mais um pouco sobre a opinião de vocês sobre inteligência artificial. O que vocês acham? É uma coisa muito boa, tem muitos aspectos, mas também muito perigosa, eu acho. Porque foi, inclusive, sobre o tema de redação que a gente estava fazendo essa semana. Sim. Porque, inclusive, quando já surgiu a internet, as pessoas já eram muito alienadas ao que a internet falava, não faziam muita questão de ir atrás. Com a inteligência artificial, eu acho que isso piorou. A pessoa só entra lá, o que a inteligência artificial falou para ela, ela dita como verdade e segue com isso. Isso é um perigo, porque nem sempre o que eles falam pra gente é, tipo, 100% verdade, né? É, E aí? eu acho que é muito nichado, assim, é um assunto que a gente tem que ser muito específico, porque dependendo do lugar que a gente usa, igual você falou, pode ser maravilhoso, pode ser uma coisa sensacional para fazer trabalho mecânico, medicina, coisa de sangue que a gente coleta Sim. tudo é inteligência artificial que Análise passa. de... Sim. E é número com 20, 30 casas decimais. Então, Sim. como ferramenta é maravilhoso. Agora tem também a parte perigosa, Perigosa. né? Não. Esse último tema que a gente estava abordando na redação, eu fui pesquisar mais a fundo para conseguir dissertar mais um pouco. Eu vi que é bem velho, tipo, inteligência artificial, a base dela é de tipo 1943, com dois gringos lá. Então, tipo assim, é algo bem antigo que foi se desenvolvendo ao longo do tempo e que hoje em dia a gente acha que tá em evolução muito, principalmente nesse período de 5 anos pra cá, mais ou menos foi quando a gente começou a falar mais. Sim, Não é? sim, é por aí. A evolução foi muito constante. Veio o ChatGPT, que é o mais famoso, e a gente acaba usando pra muita coisa. E foi agora que a galera começou a ter medo de verdade, né? Medo da coisa. Tipo, Sim. medo de roubar o meu emprego, Isso. ou medo Nossa, do foi- negócio tá me vigiando. Foi disso que eu falei na minha redação. Foi. Porque antes todo mundo só fazia piadinha, né? Tipo, eu falo Sim. coisa perto do meu telefone, ele me escuta, Dos vai lá e algoritmos. aparece. Isso é coisa A séria. galera- Engraçadinho. Agora a galera tá com medo da coisa roubar Mas um teve, eu não emprego. lembro se foi do Elon Musk, não lembro quem que foi, mas teve uma época que eles colocaram dois robôs assim pra poder conversar. Eu não lembro quais eram os nomes, mas eles começaram a conversar numa linguagem própria, assim. Eles tiveram que desligar os robôs porque a galera ficou tipo com medo Uhum. mesmo do que eles Foi. podiam fazer, porque Foi. gente, é Isso. bizarro, tipo assim, imagina aquele igual daquele filme que a gente coloca no repertório da redação, Revolta das Máquinas, é que acontece uma coisa assim com a gente. Não, mas tipo eu assim. fiquei, quando eu fui pesquisar, a gente, claro que sempre vai abordar uma coisa mais crítica, principalmente por causa do tema da redação que foi, né? Sim, Aí uma das coisas que eu citei foi tipo a questão da regulamentação para a gente conseguir ter o uso dessas inteligências artificiais. Porque, por exemplo, teve um caso nos Estados Unidos que foi o sistema de justiça de lá, que eu acho que eles usam inteligência artificial no sistema de justiça de lá. E ela teve alguma coisa com injúria racial, se eu não me engano. nossa. Tipo, Eu vi isso. eu vi E que pediram pra então- ela descrever uma pessoa negra, algo e assim. teve alguma coisa nesse sentido. Foi. Então é algo muito perigoso. Tipo, você acaba. Quando você usa de uma maneira errada, que não está configurada de maneira certa, porque é tudo. A máquina não vai ter aquela base moral que a gente tem, É. né? Ela vai, Ou ela vai ter a configuração até dela. tem, o jeito que ela interpreta as coisas Não, é da sim. base que deram pra ela. O problema é quando a base Exato, vem com coisa- alguma Sim, coisa. a gente tava falando que você não vai elas ter- aprendem. Elas aprendem Isso. com o que a gente fala pra elas. Então, provavelmente, isso dela ter respondido de forma preconceituosa, provavelmente foi porque alguém falou pra ela isso e ela replicou isso pras outras pessoas. O que eu tava fazendo esses dias? Tipo, eu tô pesquisando porque eu queria montar um computador pra mim. Eu fiz o ChatGPT, ele aprender, fui inserindo muitos dados nele pra ele ficar com a base maior de dados acerca do tema, tipo, processador, placa de vídeo, esse tipo de coisa. Fica corrigindo ele pra Isso. depois as respostas Exato, virem mais mais precisas. precisas. Aí eu Uhum. fui fazendo pra conseguir fazer a melhor configuração Uhum. possível pra mim. E eu vi que ele aprende muito rápido. E ele vai te dando um discurso muito grande Uhum. sobre as configurações de cada coisa. Então isso é algo que dá pra usar em muita coisa no nosso dia a dia. Cozinha. Eu lembro que eu já tive essa conversa com a Ana Luísa, foi sobre na medicina. Que você citou no início também, que foi sobre essa base de dados que a gente tem.
Isso é muito legal, cara. Eu acho isso muito legal. Meu pai tá fazendo agora mestrado e ele é obrigado a usar o chat GPT. O Uhum. professor disse, vocês têm que pagar e vocês têm que usar, porque os trabalhos que ele passa você tem que usar e você tem que justamente catalogar sobre isso. Sim. E aí ele foi lá e me prestou a conta também, porque eu tô lá dentro de casa, já tomo pra você brincar também. Então eu tenho brincado muito com o chat GPT e tá facilitando minha vida de um Nossa, tem jeito. tudo, pra qualquer Porque coisa. é tipo assim, é igual eu falei, como ferramenta para coisas mecânicas é maravilhoso, é sensacional. Eu peguei um pequeno trabalhinho aí essa semana de que eu tinha 27 CDs que eu tinha que ler, catalogar e converter, passar para pendrive, sabe? Um trabalho chato pra caramba. E aí Uma só que paz de aí segundos, né? eu só lia, colocava no chat GPT e depois quando eu terminei ele foi, catalogou tudo direitinho pra mim, botou na hora, poupa horas do trabalho da Horas gente. ele faz isso aqui Isso- em segundos. Isso 10 num segundos. trabalho pequeno É, dentro de é. um quarto de CD. Agora eu fico pensando às vezes nesse negócio da medicina, esse negócio do sangue, porque se não fosse inteligência artificial não tinha exame de sangue Sim. direito. Porque imagina a porcentagem de ferro que tem no seu sangue, quantas casas decimais que não tem Sério, um. Pois é. Não, muito Se não difícil for uma pra calcular. inteligência É minúsculo, artificial né? para ler Pois isso, é. ainda O fazer O número é cálculo com gigantesco. Na medicina também é legal que eu tava vendo sobre cirurgia. Que eu tava pesquisando um pouco, tem um hospital, que é um dos maiores hospitais do Brasil, o Albert Einstein, que eles fazem já cirurgia robótica. E, tipo assim, que tem tudo por volta das câmeras, em partes que às vezes o cirurgião não consegue enxergar, né, da visão que ele fica, a câmera entra lá dentro e as máquinas conseguem mexer. Isso adia muito o trabalho, porque você sabe, né, cirurgia Uhum. várias horas. Então, aí entra de novo nesse negócio de poupar tempo e das profissões acabarem sendo roubadas, Isso, é. né? E sobre as profissões, vocês viram naquele. Há uns bons meses atrás, estava tendo aquele negócio dos dubladores. É, do Estúdio Ghibli. Nem do O Estúdio Yu- Ghibli também. e sim, Esse É, do Estúdio Ghibli Ghibli foi foi de de- voz. foi de animação, De é dubladores, Os dubladores- é que a galera tava assinando o contrato pra Foi. voz já vir dublada, já Isso. pega a voz do cara, já joga lá. Eu esqueci o nome O dele. YouTube, por exemplo, tem os canais gringos. Eles acabam colocando legenda, um sistema de legenda para diversos países, diversas Já joga línguas pra todos. com inteligência artificial. Isso é doideiro, porque tipo, você vê, sai perfeito, tipo, quase perfeita a dublagem, sai muito boa. E assim, tem essa parte boa que é botar acessível pra todo mundo. Agora, ó, aquele movimento que teve dos dubladores que era o Viva, a dublagem viva, é Uhum. pra justamente buscar emoção, Isso. né? Sim. Porque até então, a dublagem tá robótica, né? Tá aí, É, dublagem, não, tipo exato. assim, Não é fica natural, bom, né? fica acessível, você consegue assistir, agora você sabe que aquilo ali é um robô, né? Essa é a vantagem que a gente ainda tem sobre a máquina. É. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto, esse é o medo. E isso entra muito sobre o que eu falei antes da regulamentação. Por Quando isso a você questão do processo também, que eles têm que exigir isso enquanto ainda tá nesse estágio, porque o medo é que quando saia do passar, controle depois mesmo. vai controlar. Quando a inteligência artificial adquirir conseguir passar de certa forma essa nuance que a gente tem na voz, que a inteligência artificial ainda não consegue replicar, qual que vai ser o benefício para uma pessoa que é dona de um estúdio de dublagem Sim. contratar um dublador vai ser- e não colocar o robô para fazer? Isso, muita pessoa vai ficar desempregada, muita gente tem filho, tem família Sim. pra sustentar, então. Sobre isso, eu tinha visto um negócio, era inclusive do Veig, o cantor de trap, né? Ele tinham feito, pegaram a voz dele Pois de uma eu das vi isso. músicas Isso. e, tipo, criaram uma parte 2 de uma música dele. E, assim, a música, tipo assim, muito parecida com a voz dele. Fizeram Nossa, a letra, é um perigo, fizeram meu a letra, o Deus humano do fez a céu. letra e pediu pra a inteligência Replicar artificial a voz replicar a voz Aham. dele. A letra ficou muito boa. Eu vi essa música, eu realmente achei que ele tinha Sim, lançado a realizou, parte as 2 pessoas dessa acharam música. que realmente tinha sido ele. Aí ele acho que ele foi lá e falou, tipo, não Não sou sou eu. eu. Ficou muito bom. Eu jogo Então, coisa você vê, comigo. Isso é um perigo, porque assim, por exemplo, se você for pegar no cenário de crime, por exemplo, às vezes as pessoas falam, ai, fulano falou isso, aí pega um áudio, pega por alguma coisa da voz da pessoa e coloca que ela falou isso. Como é que você vai provar que não é você? É igual eu falei, essa coisa começou a fazer a curva, porque antes todo mundo tava achando engraçado, tal música cantada por uma pasta de dente, aí tem Isso. inteligência artificial cantando a pasta de dente. Até ficar Agora a galera sério. começou a ficar com medo de verdade, tipo, do cantor ter que aparecer e falar, galera, não Não fui sou eu. Porque sério. antes alguém escutava isso, pô, Foi. roubou. Roubou. Mas agora pra galera começar a É. ficar confundida com o negócio, achar que foi ele mesmo de verdade, é que Sério, o medo não. começou a aparecer, As entendeu? fotos, inclusive, as montagens que é péssimo. feita por inteligência artificial. Por exemplo, foi o que a Analisa citou do estúdio Ghibli, que a gente estava vendo. Uhum. Hoje em dia você consegue colocar a inteligência artificial para colocar em um tanto de, tipo, pega essa foto minha e transforma com tal animação, com tal estilo de animação.
Foi um negócio que viralizou muito no nosso ciclo, principalmente, que é do TikTok. Ficava todo mundo postando. Ai, minha versão do Eu Steve fiz uma Ghibli. foto Ele fez mesmo. com o chat GPT pra fazer no estilo do Estúdio Ghibli, lá ficou muito legal a foto. E eu vi que o dono do Estúdio Ghibli, o autor, ele reclamou muito, né? Ele fez Eu coloquei isso na minha redação. protesto Ele lá. falou que era um insulto à própria vida. Isso. É porque, pô, você tira aquela coisa do trabalho artista manual, a criatividade que a pessoa teve, o tempo que a pessoa teve. Você coloca lá, e faz essa foto pra mim. Aí, tipo, um segundo já postou. É que totalmente que um artista mecânico, levaria, tipo, não um tem, dia, não uma tem nada de semana. humano naquilo ali. Isso é nada. muito difícil de você ter uma discussão sobre isso, porque, por exemplo, você sempre vai ter o lado das pessoas que vão ser mais contra, tipo o dono do Estúdio Ghibli, que ele falou sobre isso é um insulto à vida, Os e profissionais você sempre vai ter uma pessoa que vai falar, tipo, não é esse, a gente tem que evoluir esse sistema porque vai ser muito mais prático e a gente vai evoluir muito mais com isso. Tipo, no lado tá certo. Mas aí sempre vai ter os prós e os contras das coisas. Então, É um debate muito, muito específico. Até dentro de uma mesma área, pode depender se é certo ou errado, dependendo da função, dependendo da finalidade, por que ela está sendo usada, em que etapa que está sendo usada, entendeu? E, assim, tá meio que num negócio de teste, assim. Os grandes estudos às vezes fazem, às vezes não fazem por medo e vê o recebimento do público. Às vezes é muito bem, às vezes é muito mal. Sério. Tipo, eu sei disso porque eu sou fã, mas no último filme do Star Wars que apareceu Darth Vader, o dublador já tinha morrido. Só que antes de morrer, ele deixou um contrato autorizando o uso da voz dele. Até tal ano. E isso já aconteceu várias vezes. Tipo, a atriz que fazia a Princesa Leia morreu no meio das gravações do último filme. Deixou também um contrato, finalizaram o bonecão 3D lá e terminaram o filme daquele jeito mesmo. E eles fazem isso agora, estão fazendo isso direto em filme. Então Star Wars já fez um monte de gente. né? Poupa muito. É tempo, poupa tudo. Mas tudo eles usam inteligência artificial. Inclusive, o filme que a gente viu da Branca de Neve. Os anões da Branca de Neve são inteligência artificial. Inteligência artificial. Sério, e tá, tipo assim, não é que tá horrível, mas não tá bom. Dá pra ver claramente que é uma inteligência artificial. Você vê que é boneco, é boneco. Se você é boneco. É boneco. Tipo, dava pra fazer algo mais... É nisso que eu falo que, por enquanto, a gente tem essa certa vantagem. Mas dava pra fazer... Pegar atores reais... Pra fazer algo mais... Eles pecaram muito nisso, porque, por exemplo, esse negócio dos anões dava pra ter chamado 7 atores anões pra poder participar do filme. Eles perderam uma chance de incluir uma galera. Isso. Quiseram poupar o trabalho e colocar inteligência artificial, ficou péssimo. Dá pra ver, tipo, o rosto deles é, tipo, muito perfeitinho. Isso, Mas sabe por que eles acabaram usando inteligência artificial? Vocês já assistiram... Vocês sabem aquele ator anão do Game of Thrones? Aquele ator baixinho? Acho que eu sei qual é. Quando eles estavam fazendo Quando eles estavam fazendo a Branca de Neve, eles falaram que iam chamar 7 atores anões. E aí esse ator foi lá e reclamou na imprensa, falou, não, isso é um desrespeito, não sei o que, não sei o que. Mentira. E aí a Disney falou, cara, e agora? O que a gente vai fazer? A gente já chamou 7 atores, os caras já estão aqui, já gravaram. E aí, não, pra não insultar ninguém, a gente coloca os anões de CGI. Só que, o quê? Pra fazer um anão de CGI é muito tempo, pra fazer um anão de CGI ficar realista. Então, corre e usa inteligência artificial pra poder acelerar o processo. E aí ficou aquela gambiarra mal feita de 7 anões, que tem aquelas magias esquisitas, e os 7 ladrões. Como é que ficou no final? 7 ladrões, 7 bandidos? Não, ficou 7 anões mesmo, mas eles têm uma cara meio estranha, assim, Não, ficou muito zoado. Eu achei o filme ficou muito... Eu fiquei olhando assim, o filme tem tipo 1h30. Eu fiquei meia hora tentando me acostumar com porque a você cara. olha o seu rosto, na hora que você bate o olho naquilo, você consegue ver que não é real. Porque, por exemplo, se fosse um filme de animação, aí você já entende, porque tava parecendo mais uma animação junto com as pessoas físicas, entendeu? Aí fica aquela coisa confusa de você discernir. Assim, esse lugar chama... Já viram aquele filme Expresso Polar, que é todo mundo uns bonecão? Ou não, nunca vi. Nunca vi. Chama Vale da Estranheza. É quando tá quase perfeito humano, mas não é humano ainda. Chama Vale da Estranheza. É por isso que filme tipo Disney, eles têm aquele olho gigante, a boca deles é um pouco maior. É pra distanciar um pouco do humano, porque você não acha esquisito. Quando é muito perto do humano, mas não é humano ainda, você causa essa repulsa, entendeu? Então, isso que eles fizeram, por isso que ficou estranho. Fica muito esquisito. E não tinha como eles correr disso, porque é um negócio feito às pressas que precisaram já usar inteligência artificial, deu nisso. Deixa eu te perguntar que você tinha citado do
de um trabalho que você tinha pegado pra fazer, que era muito extenso, você precisou. Muita coisa. Tem algo específico que você usa no seu dia a dia que é mais pra inteligência artificial? Ou você usa só, tipo, de vez em quando? Você Não, falou que você tá eu brincando muito. todo dia eu tô usando inteligência artificial, porque eu edito vídeo e aí eu peguei, tipo assim, eu tô trabalhando agora para um estúdio que grava Legal. conteúdo educacional. Então o cara vai lá e o cara grava 15 aulas de 45 minutos. E aí esse trabalho mais mecânico fica comigo. E aí eu ficava lá nesse trabalho mecânico, só que eu descobri que tem um certo plugin pago que custa só R$ 30 por mês, que ele usa uma inteligência artificial para reconhecer todos os silêncios do vídeo, cortar todos os silêncios do vídeo, juntar tudo, ele ainda faz as transições e ainda legenda. Nossa, pouco o seu trabalho. Então, assim, Acabou seu trabalho. Todo dia. Acabou. Não, tipo Até, assim, até o cara eu lembro. descobrir que de isso Eu acabou lembro- seu trabalho. eu lembro de apertar o botão e ficar Eu bem acho que assim, ó. agora talvez tenha dado mesmo, cara. É, eu lembro de apertar o botão e ficar bem assim, olhando pra tela do meu computador, pensando, eu perdi o meu emprego. Eu Tá perdi vendo? o meu Tá vendo? É por isso que as pessoas falam e ficam com medo. Porque realmente. Porque faz perfeito. Por exemplo, a inteligência artificial, o que você faria em, sei lá, 1 hora, ela faz em. Não, aquilo ali, 5 esse processo chama-se decupagem. Eram 3 horas de trabalho que eu vi se fazer, sem brincadeira, 5 minutos. Eu vi ele cortando direitinho, Nossa. juntando tudo, fazendo a transição e passando a legenda por cima. Gente, Eu sentado isso é um assim, perigo. vidrado, pensando, eu perdi o meu emprego. Cara, não tem como. Não, se Não todo tem mundo descobrir disso aqui, eu de verdade, eu perdi o meu emprego. Se Sim. o cara que tá me contratando descobrir que isso aqui existe, pra mim acabou. Sério. Então eu uso todo dia como um negócio assim, já que não pode vencer, junte-se a eles, né? É. Já que pode me ajudar, Exatamente. já Eu que uso como uma ferramenta pra você. é, tipo, como ferramenta é maravilhoso, mas o medo de perder o meu dinheirinho também bateu na porta, Ah, porque imagina. foi de verdade, deu É. medo, porque é bizarro. Aí, porque tinha umas partes que eu olhava e pensava, isso aqui fez melhor que eu, isso aqui. Sim. Eu olhava e Não, pensava e assim, aquilo, ele faz em inteligência artificial menos tá melhor tempo que e eu. melhor. É, Pois é. Nesse Só caso, tem vantagem, nesse caso que é um até processo então só tem mecânico, vantagem. né? Aí, por exemplo, se fosse alguma coisa mais artística, alguma coisa que depende, por exemplo, mais de Aí, time, é. cinema que depende muito disso, que tem muito Isso. tempo que fica muito tempo de silêncio pra criar uma tensão ou pra fazer seja lá o que for. Inteligência artificial já não faz. Sim, é por isso que a gente entra nesse ponto que a gente tá falando desse negócio do estúdio Ghibli, porque o autor falou isso que é um insulto à própria vida, porque a inteligência artificial, apesar de fazer um trabalho perfeito, por exemplo, nessas fotos que a galera colocava, ficava Uhum. maravilhoso. Só que, tipo assim, se fosse o próprio autor fazendo, teria um detalhe a mais, uma cor, uma coisa que a inteligência artificial não consegue trazer por ser artificial, né? Perfeito, porque ele tá imitando alguma coisa que Isso, você já deu pra exato. ele. Exato. Se mandasse criar do zero, ali Não tem não criatividade, tem né? criatividade, É um padrão. não tem nada de humano, Exato. não tem nada de Exato. artístico, é uma cópia só Sim. que feito por cima, entendeu? Aí essa preocupação da gente de vai roubar meu emprego é porque às vezes, por exemplo, esse emprego que eu tenho é algo totalmente mecânico, entendeu? Não tem nada de artístico no que eu faço, o cara me contrata porque ele de verdade, ele não sabe dessa ferramenta ainda. Exato. Né? Se ele estiver assistindo o Alô, o objetivo acabou pra mim. Acabei de contar como é que eu ganho. Pois dinheiro. agora vamos torcer pra ele. Vamos ver até. Não. O que a gente tava, Finge que não escutou, deixa comigo. o que a gente tava falando antes do. Sobre o que eu uso, eu tava usando pra fazer o projeto do meu PC. Uhum. Mas tirando isso, eu acho que eu tô querendo me aprofundar cada vez mais nesse negócio de inteligência artificial. Tipo, porque é realmente algo que poupa muito seu tempo. Uhum. O que eu uso mais, acho que eu e a Ana, mas assim, o que a gente usa mais é mais pra negócio, tipo, escolar, quando tá em casa pra facilitar alguma coisa ou outra. Organização. Uma conta muito grande, Uhum. organizar, botar nos A lugares. gente Então, só manda, tipo assim, cria um cronograma de estudo pra mim, pra tal isso e dia. tal, Ele manda exato. assim, ó, Rápido. certinho, Então, Uma coisa da escola que eu comecei a fazer também que eu fiquei impressionado. Eu perdi muita aula e aí eu só vinha pro chat GPT. Eu perdi esse conteúdo aqui, infelizmente. E eu preciso de pelo menos uma base para conseguir entender a próxima aula. Me explica. E aí vinha assim um negócio gigantão. E eu até brinquei assim, me explica como se eu fosse uma criança de 5 Sim, anos. o povo faz isso. E aí, velho, é tem inacreditável. como você colocar a voz, né? Tipo, Coloca ele pra ler também. É. Eu uso também muito pra treinar inglês. Volto da escola, coloco ele, que agora ele tem um assistente de voz também. Boto pra ficar falando comigo, fico conversando. Tem. Isso Sabia não. tem uns aplicativos que são a base de inteligência artificial que tem essa função de, tipo, uma conversa. É Eu já pra você vi, treinar. Eu já vi um desse sobre esse negócio de medicina também, que o cara, a menina postou na rede social, ela colocou assim, finge que você é um paciente, que você tá
e que você veio fazer uma consulta comigo. Aí colocava o cara pra falar, ela ia fazendo as perguntas, atendendo pra treinar Isso. mesmo, né? Pra você uma boa Pra treinar o médica. diagnóstico. Treinar o Nossa. diagnóstico. E com certeza ela consegue, por exemplo, ó, tô com dificuldade em tal diagnóstico. Uhum. A pessoa tá com tal sintoma. Me dê opções. Sim. Então você facilita a sua vida. Você E reduz outra, o seu leque outra, de ela ficou possibilidades ao. em dúvida em dois, por exemplo, Ah, pro chat GPT montar os sintomas que ele tá sentindo, ele sabe a doença. Então Pois ela é. vai lá, pergunta pra ele fala pra ele e ela Sim, depois ela consegue Ela diferenciar. consegue, sim. Então, às vezes, pra estudo é maravilhoso agora. É aquilo, a inteligência artificial é uma coisa muito boa pra humanidade, assim. Ela trouxe muitos avanços. Por exemplo, esse negócio do tempo. Uhum. A gente poupa muito tempo, muito tempo. Coisas que às vezes nem são tão necessárias. Por É exemplo, esse tipo- negócio do cronograma, que a gente ia perder É. horas ali montando, ela faz em segundos. Eu fico assustado, que me Deus. remete muito ao que a gente estudou. A gente vem estudando ao longo dos anos no colégio é a Revolução Industrial. O que a gente poupava, o que a gente conseguiu poupar de trabalho com o surgimento das máquinas a vapor foi uma doideira, né? O Anderson, que é nosso professor de geografia, ele sempre fala que antes o trabalho era artesanal, muito manual, e você produzia muito pouco por dia. Uhum. Depois da máquina, o surgimento da máquina, por mais que com uma redução de qualidade, Uhum. você produz muito mais e vende muito mais. E muito mais rápido. Então, me remete muito a isso. Quando você fala do seu trabalho, que demorou 3 horas pra fazer, em cada vídeo de 40 minutos, agora você faz em 5, É, 5 a base lá pra mim doideira. tá pronta. E isso também é uma dúvida que me traz. Porque, por exemplo, naquela época da Revolução Industrial, eles pensavam a mesma coisa que você tá pensando, que, pô, Uhum. vou perder o meu emprego. Mas, assim, eles foram arranjando as soluções, né? Tipo assim, será que a gente vai conseguir arranjar essas soluções? Eu acho que vai. Gente... Eu acho que vai, porque vai todo mundo acabar assim, fazendo o que eu tô fazendo. Pega um Sim, negócio, né? já que não tem como lutar contra, usa como Usa ferramenta. Acabou, Entendeu? acabou. Então, por exemplo, nesse negócio de edição, se eu chegar agora e me recusar, não quero usar, quero que a minha edição seja 100% humana, 100% artística. Mesmo sendo um trabalho extremamente mecânico, não vou usar. E aí eu vou lá, vou me colocar assim numa plataforma de tentar vender os meus serviços e vai estar todo mundo ofertando um preço em um tempo que é menos da metade do meu, um terço do meu tempo. Quem vai querer me contratar? Ninguém. Então vai chegar uma hora que assim, não vai ter como competir com a coisa e vai todo mundo incorporar como ferramenta. Sim. E senão você vai ficar para trás, e igual você falou, igual se fosse na Revolução Industrial, vai todo mundo se adaptando. Sim, vai ter que se Vai adaptar. todo mundo Vão surgir incorporando outros... do jeito que dá, Sim, entendeu? exatamente. O perigoso é o negócio da regulamentação, como o Daniel já colocou. Porque perder o emprego, vai ter gente que vai perder o emprego, com certeza. infelizmente. Sem dúvida. Tipo, igual eu falei, esses trabalhos mais manuais, assim, por exemplo, uma edição dessa, daqui a alguns anos eu acredito que já vai ter acabado, com o que eu faço certeza, hoje. com certeza. Já vai ter acabado, o que vai ficar vai ser só a questão Sim, artística, por questão exemplo, humana. aquelas mais diferentes, por exemplo, de filme, tem que ter aquele traço mais humano, dramático, essas As coisas. pessoas já estão sofrendo com isso. Atualmente, com a inteligência artificial no nível que ela tá, por exemplo, é a minha função que eu quero exercer, que é programador. Uhum. Muito programador, ele só pega e fala, ChatGPT, cria um código para mim, tal linguagem, com tal característica e me dê esse código para eu lançar no meu sistema. Uhum. Acabou, né? Ele vai te mandar o código, Uhum. basicamente, ele não vai ter registração. Porque uma pessoa que eu vejo, uma coisa que eu vejo as pessoas reclamando muito que trabalham nessa área é que você manda um código inteiro e aí você vai dar o enter, Uhum. tem algum erro. Aí você fica horas e muito tempo caçando o problema. É um ponto e vírgula. E é um ponto e vírgula. É um ponto e E vírgula. isso ele não erra, ele não vai errar isso. Ele não vai errar Ele um não ponto vai e vírgula. errar. Mas também tem o... Ou seja, você vai ter que se qualificar Uhum. muito mais para poder entrar na área. É qualificar no específico. Isso, porque, no específico. porque Quanto mais específico você for, melhor. o que a inteligência artificial faz? Ela deixa o mecânico, o que é a força Geral, bruta ali mesmo, geral. mais rápida. Sim. Agora, se, por exemplo, você pega um código gigantesco e manda ele passar um pente fino, ele provavelmente vai errar. Sim. Do jeito que ainda tá hoje, né? Por enquanto. Daqui Ele a um tempo não vai ter erro. manda ele ver alguma coisa muito específica, ele provavelmente vai errar. Agora, essa base, assim, que se você pedir, a primeira coisa que você for pedir pra ele, essa base que é muito comum, que se repete mais, ele não vai errar. Não vai errar. E seria algo que seria ficar alguns minutos e o resultado ia ser o mesmo, que tem milhares de projetos e Sim. ele já sabe ali aquilo ali de E é qualquer a jeito. mesma coisa do Então, artístico. o mecânico fica mais rápido. Sim. Agora,
Não necessariamente vai ser o melhor. Aham. E isso não vai ser. Por isso, quando você vai fazer uma programação, um código, você vai usar aquele algoritmo para você fazer, para resolver o seu problema, você vai ter diversos caminhos para fazer aquilo. Sim. Então, não necessariamente ele vai escolher o melhor. Às vezes ele pode escolher o mais simples ali, dependendo de como você especifica, ele vai te dar outro caminho, Uhum. mas não necessariamente é a melhor solução para o que você quer. Mas ainda assim facilita muito. Sim. Por isso que, por enquanto, ainda dá para se manter em algum tipo de funções. Por enquanto a gente vai se adaptando, vai incorporando, mas que profissões vão acabar, sem dúvida nenhuma. Tipo, do mesmo jeito que todas as revoluções que acontecem, as profissões mais mecânicas vão acabando, a inteligência artificial vai substituindo. E é igual você falou, cabe a gente se especializar mesmo, procurar as Isso. coisas mais específicas, ou estudar a própria inteligência artificial, né? Entender o Pois padrão, é, né? exato. Até onde der, ali. Ó, outra coisa que eu fico com medo desse negócio da inteligência artificial, de novo, para aquela coisa, tanto do negócio que eu falei do Veig, mas também a gente leva até um lado para os idosos, assim. A gente às vezes julga, por exemplo, quando nossos avós caem em coisas muito óbvias de que é mentira, tipo assim, no Facebook tem aquelas coisas de, passa para 10 pessoas, senão você vai ter 10 anos de azar. Mas, tipo assim, a gente tá caindo nesse negócio, só que da nossa versão, da nossa geração, que, por exemplo, esse negócio da música. A gente facilmente cairia, a gente acreditou Eu caí, que. inclusive. A gente acreditou que era a Eu música do acreditei que era cantor, música, entendeu? que era tipo uma prévia. E isso preocupa, porque, por exemplo, se a gente já tava assim, julgando, né, os nossos avós por caírem em coisas que pra gente é claramente uma coisa que é falsa, mas hoje em dia a gente não tá conseguindo discernir direito o que é falso e o que não é. Isso assusta, porque, poxa, como é que você vai saber o que você tá lendo, o que você tá falando, ouvindo é verdade? Ao mesmo tempo que a tecnologia se aprimora, as pessoas que dão os golpes também vão se aprimorando e vão usando, né? Isso. Tipo, Da mesma forma que a gente pode usar para um trabalho honesto, outra pessoa pode usar para por isso que não é fácil chegar e falar inteligência artificial é bom ou inteligência artificial é ruim, porque depende pro que a pessoa tá usando, tudo tem os de qual etapa isso. que ela tá usando também, até dentro de uma mesma área pode ter etapas diferentes que seria ruim usar. Tipo, Sim. por exemplo, até dentro de uma mesma etapa. Vamos supor, você trabalha para uma Disney da vida. E aí você vai e pede para da inteligência artificial fazer um personagem do zero. Vai ser uma coisa 0% artística, 0% de criatividade. A inteligência artificial, o jeito que ela trabalha é pegando pedaço de coisa dos outros e vai juntando, até virar um bololô. Ou você fez o personagem, você fez, por exemplo, umas 4, 5 poses e manda ela animar entre elas. Por exemplo, nesse segundo caso, eu, por exemplo, não veria problema. Porque de artístico ali, eu acho que não se perdeu nada. O personagem é da pessoa, as poses principais são da pessoa. Agora, e fazer o personagem do zero? Então, dentro de uma mesma área, as implicações éticas podem ser diferentes dependendo da finalidade, Sim. entendeu? E isso estamos falando de uma coisa, de uma pessoa que trabalha com isso. Agora com o ChatGPT caiu na mão do povo. Todo mundo pode usar. Eu não sei se a pessoa que fez esse trem da música do Veig ganhou alguma coisa com isso. Mas, por exemplo, Provavelmente. a letra ganhou? A letra tem alguma coisa com isso. Isso aí, cara, Dependendo de onde ela colocou, por isso. exemplo, se ela colocou no TikTok, dependendo do tempo que você coloca a isso. música, Tipo, você se ela ganhou necessariamente com a música, mas postando isso por aí, monetizando então, vídeos. Provavelmente monetizou. A letra que quem deve ter criou viralizado. foi a pessoa. Se eu não me engano, tenho quase certeza que foi isso. A letra que quem criou foi a pessoa. Ele só pediu pra inteligência artificial cantar na voz do Veig. Então é algo que, como você falou, depende do uso, porque quando você vai pedir para criar do zero, ela vai criar algo mais robótico, mas se uma pessoa fazer o trabalho ali artístico, com base em alguma coisa. Isso. E colocar ela no mecânico. Isso aí. Colocar ela no mais demorado, aí ela vai fazer. Outra coisa que eu tava vendo com ela antes foi outro trabalho que a inteligência artificial estava sendo usada, era para aquela redes fast food. Eu acho que eu já tinha até comentado com você sobre isso, que foi sobre usarem a inteligência artificial como base para a criação de algumas máquinas que vão fazer o trabalho humano, basicamente. Vai te atender ali, vai fazer seu hambúrguer, por exemplo, vai fazer seu lanche, e você, de uma forma às vezes até mais rápida que o sistema convencional que a gente tem, e é algo que é muito útil para os donos das empresas,
mas é algo que vai tirar emprego de muita Sim. gente. Mas Muita assim, gente. por exemplo, tem vários lados. Eu, por exemplo, e esse negócio de, por exemplo, autoatendimento, que tem muitas coisas que já leva mais pra tecnologia. Tem qualquer loja de roupa de departamento que você vai, supermercado, tudo tem. E eu, por exemplo, eu não gosto tanto de ir lá ser atendida por uma pessoa. Eu prefiro ser atendida, me autoatender, né, pelo telão. Porque é muito mais rápido. Sim, Você quando... mesmo que tenha fila, mas é menos fila e é mais objetivo. Você só clica, pega a Isso sua e porque, sai. também. isso porque é um sistema que você só aperta ali. Agora, esse negócio de autoatendimento hoje, praticamente, hoje Pois em dia- é. Qual foi a última vez que você ligou numa operadora pra Sério? falar alguma coisa? Nossa, Qual foi a nem última vez que você lembro. entrou num site e Muito tinha como tempo. você falar com a atendente, não só com a fulana de tal, assistente É, virtual da loja? Mas os rapaziada faziam É. assim, alô, É. queria pedir uma pizza. Aí pedia pra tal casa, tal número. Você já tem hoje em dia, mais fugindo mais, a gente já tem um aplicativo para isso, desse autoatendimento, que já tem nosso endereço salvo, a gente só tem que colocar uma vez, só pede e chega. Sim. Quando você ligava, tinha que falar com a atendente, aí 15 minutos de musiquinha. Foi muito doido. Aí digita Não, 1, isso é digita pra 2, digita tudo, 7, pra digita tudo. 8. Agora Você vai qualquer fazer uma site que você entra lá tem um botãozinho lá no cantinho que você aperta, você Isso. conversa com algum robozinho lá. Isso. O que eu tava vendo era. Aqui ainda tem, por mais que você peça no iFood, que é o sistema que, pelo menos eu uso para pedir comida, você vai ter que vir alguém olhar o pedido, repassar e uma pessoa vai entregar para você. Sim. Eu tava vendo na China, que ele foi uma doideira. Eu fiquei em choque quando eu vi. Tem alguns pontos, não lembro o nome da cidade, mas é tipo uma cidade que eles que usam lá de teste para algumas tecnologias que estão sendo implementadas. Uhum. Você tem em alguns pontos da cidade você tem máquinas que tem essa base que você faz o seu pedido e chega automaticamente por meio de drone. Então Nossa. não é nem mais uma pessoa e os Aí, pontos de que o novo, drone chega. emprego, né? Não é nem mais uma pessoa que vem te entregar. Você pede, ele manda o seu pedido para a loja principal. Uhum. A loja principal, acho que, eu não sei se é automatizado esse sistema, mas manda um drone para lá, o drone pega e o drone traz até esse ponto que você pediu. Então, tipo, esse sistema de entrega de motoboy, de iFood, acabou. Pelo menos lá, nessa loja específica, é para evolução, né? Tipo, nessa loja acabou. Eles não tem por que mais eles usarem alguém para entregar esse pedido para Você você. poupa dinheiro e tempo, né? Dinheiro e Até tempo. porque, E por exemplo, o que, que a no pessoa que trânsito. tá contratando um motoboy, o que, que ela tá querendo poupar? Dinheiro e tempo. Dinheiro e tempo. Aí eles exatamente. arranjam uma ferramenta que Que poupa poupa dinheiro mais e tempo. tempo. Exatamente. Ele vai Nossa, gastar, vai provavelmente, muito ele vai mais. gastar muito mais no início, mas aquele Com trabalho vai se certeza. pagar. Ao longo do tempo, aquele trabalho vai se pagar. Então é um investimento que você faz Você muito poupa grande. tempo de trânsito, por exemplo, que o motoboy. Por exemplo, além disso, você leva até para questões trabalhistas. Por exemplo, se o motoboy se machucar ali no trânsito, dentre várias outras Ele questões. ganha por entrega, Aí, né? Então, isso. quanto mais ele se arriscar pra chegar mais rápido, mais ele ganha. Pois é. Aí o drone voa por cima, assim. É. Tudo não tem nenhum problema. Isso aí Não foi- chega a ser tão alto quanto, tipo, um avião, pra ter esse congestionamento lá em cima, né? Eu juro que eu fiquei em choque quando eu vi esse negócio do drone. Não, e não é testado só na China, não. Eu já vi que a Amazon também tá mexendo com isso lá nos Estados Unidos também. Sim. O negócio, tipo, eles estão robotizando o que é mais Tudo, mecânico. Sim, sim. Poupar o dinheiro e o tempo, que é o que eles Sim. buscam poupar. E se a entrega já tá barata, imagina quando for um drone. Pois é. Quantas entregas um É. motoboy faz Pois por hora é. e quantas horas, Isso, quantas exato, porque- entregas um drone vai Isso, porque fazer? o tempo, por exemplo, que o motoboy perde no trânsito, dando a volta não sei onde, parando no sinal, não sei o quê. O drone não tem isso, ele faz o caminho direto, não tem nenhuma interrupção. Então o tempo, você ganha muito tempo com isso e, consequentemente, dinheiro, né? Dinheiro. O que o rapaz vai falar. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, exatamente. Sim, só que isso é uma substituição de um trabalho totalmente mecânico e não envolve nada artístico, né? Mas, tipo, algo que poupa dinheiro e tempo e que o Daniel já até comentou que deu a greve foi o negócio dos roteiristas, porque a galera ficou com medo de o dinheiro tá tão acima do artístico que as pessoas não iam pagar. Tipo, que as pessoas que levam à frente esses estúdios não iam mais querer pagar para garantir um artístico. Uhum. Porque o que estava dando mais medo na questão da greve? O que é mais mecânico no trabalho de um roteirista? São as correções. Tipo,
tem que tirar determinado personagem da história. Um roteirista para sentar e E tirar joga isso, lá. Horas, Isso. meses. a inteligência artificial faz isso mecanicamente, tira um pouco do artístico, porque às vezes um roteirista ia emendar aquilo ali Isso. de um jeito que a inteligência Isso- artificial não faz. É, eu Mas, nem sei se vai chegar. na cabeça da pessoa que está contratando, às vezes não compensa o preço. Isso. Foi por isso a questão da Guerra. regulamentação, do perigo da galera ficar com medo, de não compensar. Porque, de fato, na cabeça dessas pessoas, o artístico, tipo, você garantir que aquilo ali tenha valor criativo, não compensa o dinheiro de Não pagar um compensa. roteiro. Não pensa. Bom, acho que deu, né? Acho que a gente conseguiu abranger. Acho que a gente conseguiu abranger um leque muito grande de tantas coisas boas e tantas coisas ruins que a gente vem estudando sobre a inteligência artificial. Agora é só ver onde vai dar nos próximos anos aí. Aguardar o tempo Aguardar- passar. aguardar o E tempo se passar. adaptando também pra gente ter emprego, né? Isso. Vai dar certo, gente. É isso, gente. Esse foi o primeiro episódio do Fala Objetivo. E a gente está aqui encerrando, terminando a conversa com o João Ricardo e a Ana Luísa. E é isso, até a próxima. Tchau. Tchau.